pessoal, hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre ligadura tubária, tá? Todo mundo já ouviu falar em ligadura tubária, ou pelo menos quase todo mundo, mas existe algumas confusões, algumas dúvidas em relação a esse tema e que causam um pouco de questionamento na vida diária, né? Bom, então a primeira coisa que a gente precisa dizer é que a ligadura é um método irreversível ou permanente, tá? Isso quer dizer o quê? Que não pode, depois de realizada, a paciente não volta a ter fertilidade, então ela não vai conseguir engravidar novamente. E a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Mas enfim, esse termo irreversível, permanente, dá a sensação de que é um método que não tem erro. Então, algumas pacientes já fizeram ligadura tubária, engravidaram posteriormente e ficam na dúvida, né? O médico errou, foi alguma coisa que foi feita errada e alguns processos já aconteceram por conta disso. Mas deve-se ter em mente que, apesar de ser um método permanente, não é um método 100% eficaz. O único método contraceptivo ou anticoncepcional em que a mulher não vai engravidar de jeito nenhum é a abstinência, ou seja, não ter relação sexual, tá? Mas é claro que a gente não quer utilizar esse método, né? Então, existem métodos mais eficazes que outros, mas 100% eficaz nenhum deles é. A ligadura tubária, ela tem uma taxa de falha de 5 pacientes engravidarem em 1000 procedimentos realizados, ou seja, a cada 1000 pacientes que faz uma ligadura tubária, 5 podem engravidar. Aí você pode ser uma dessas, né? A gente não sabe. A gente sempre acha que não, mas pode ser. Bom, enfim, a eficácia não é 100%, né? Então vamos desmistificar essa questão de que ligadura tubária é 100% eficaz, não é, tá? Mas é um método bastante confiável, um dos mais confiáveis, inclusive. Bom, outra coisa é a questão da reversibilidade, ou seja, depois que eu fiz a ligadura tubária, eu me arrependi, eu quero engravidar novamente, eu tenho uma cirurgia para fazer para tentar reverter a cirurgia, a ligadura, existe sim. Só que na maior parte das vezes não é possível realizar, então tem algumas questões que você tem que avaliar com a paciente antes de realizar a cirurgia, e mesmo realizando a cirurgia, não é garantia que você vai conseguir engravidar. Para a gente entender um pouquinho mais sobre a ligadura tubária, eu vou mostrar agora para vocês uma imagem como que é feita a fecundação, né? Ou seja, como que a gente engravida, onde se dá o encontro do espermatozoide com o óvulo e como é feita essa ligadura para vocês terem uma ideia, tá bom? Existem vários métodos, mas o mais frequente é que é feita a ligadura, né? Ou seja, dá um nozinho. E também é feito o corte, tá? Então essa ideia de que vai ligar, vai cortar, existem várias formas, mas o mais utilizado esmagadoramente é o que a gente faz a ligadura e o cortezinho das trompas, tá? Aqui nós temos uma ilustração de um útero, aqui o útero, aqui vagina, ó, vocês veem a abertura aqui, então vagina, útero, aqui trompa de um lado, trompa do outro lado, aqui ovário e aqui o outro ovário. Então, essa porção da trompa chama-se fímbrias e elas têm esse aspecto aqui, né, de franja. A fecundação, ela acontece como? O espermatozoide, né, ele vem daqui, entra no útero e entra na trompa, tá? O óvulo, ele sai do ovário e entra na trompa também. O espermatozoide com o óvulo, eles se encontram no interior da trompa. Então, a cirurgia de ligadura é nada mais do que interromper esse caminho na trompa, tá? Então, o espermatozoide que vem daqui não vai se encontrar com o óvulo que vem daqui. Então, a gente interrompe a trompa, a gente faz ligaduras e corta a trompa. Então, não tem comunicação desse lado da trompa com esse lado da trompa. O ovário, o óvulo que vem daqui, não se comunica com o espermatozoide que vem daqui.